Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você dorme mal ou você não está usando o corpo do jeito que ele precisa ser usado? Porque talvez o problema não seja estresse, talvez não seja ansiedade, talvez nem seja a sua mente. Talvez o problema seja que o seu corpo não aprendeu a desligar. Hoje em dia, quase todo mundo reclama do sono. Dormir pouco, dormir leve, acordar várias vezes, deitar cansado e levantar ainda mais cansado. E a explicação quase sempre é a mesma. É o trabalho, é a idade, é a correria, é o estresse, mas o corpo não entende discurso. O corpo entende uso, ritmo e organização. O corpo não sabe o que é vida corrida. Ele sabe quando foi usado e quando não foi. Quantas horas por dia você passa sentado? Quantas horas você passa com o corpo praticamente imóvel, mas com a mente acelerada? Quantas vezes você realmente usa o corpo? Não a cabeça, não o celular, não a tela, mas o corpo. E aí, quando a noite chega, você espera que esse corpo que passou o dia inteiro parado, encurtado, tensionado e em alerta, simplesmente durma. Mas o corpo não funciona assim. O sono não começa na cama. A ciência já mostrou algo muito claro. O sono não começa quando você deita. O sono começa horas antes. Começa na forma como você atravessa o dia. O corpo humano dorme melhor quando recebe sinais claros de que o dia teve uso corporal, alternância de estímulos, movimento seguido de pausa, atividade seguida de descanso. Quando isso não acontece, o sistema nervoso permanece em estado de alerta, mesmo à noite. E aqui entra um ponto que muda tudo. Disciplina corporal não é treino. Treino é um evento isolado. Disciplina corporal é um padrão diário. É a forma como o corpo é usado ao longo do dia, mesmo fora de qualquer exercício formal. Diversos estudos mostram que pessoas que mantêm movimento regular, mesmo leve, apresentam maior facilidade para adormecer, mais tempo de sono profundo, menos despertares noturnos, melhor recuperação física e mental. E isso não acontece porque elas cansaram. Acontece porque o sistema nervoso foi organizado. Corpo parado significa sistema em alerta. Quando você passa o dia inteiro parado, o corpo não entende que houve ativação suficiente. E atenção, ativação não é agitação mental. Pensar muito não cansa o corpo. Preocupação não substitui movimento. O corpo precisa de estímulos físicos reais para entender que o dia aconteceu. Sem isso, à noite, ele não desliga. E não é porque você não está cansado, é porque você está desorganizado corporalmente. O sistema nervoso precisa aprender algo simples. Durante o dia, eu uso o corpo. À noite, eu descanso. Quando esse padrão não existe, o corpo fica perdido no tempo. O erro mais comum: tentar resolver o sono à noite. A maioria das pessoas tenta resolver o sono no último momento do dia. Apaga a luz, larga o celular, deita, fecha os olhos e espera um milagre. Mas o corpo chega na cama do mesmo jeito que passou o dia inteiro: tenso, encurtado, pouco usado, hiperestimulado mentalmente. Não existe ritual noturno que compense 12 horas de desuso corporal. O corpo precisa de algo muito mais básico: levantar da cadeira, caminhar até lugares próximos, subir escadas quando possível, alongar-se espontaneamente, usar o corpo ao longo do dia. Nada disso precisa ser intenso, mas precisa ser frequente. Disciplina corporal cria previsibilidade. E o corpo ama previsibilidade. Quando existe um padrão diário de movimento, o corpo aprende. Depois disso, vem o descanso. Sem padrão, não existe desligamento. Por isso, tantas pessoas relatam sono leve, acordar várias vezes, mente que não desacelera, sensação de alerta constante. O problema não está na mente. Está no corpo que não recebeu estímulos suficientes para justificar o descanso. Movimento, hormônios e sono. Agora vamos falar de ciência, de forma simples. O movimento regula hormônios essenciais para o sono: cortisol, melatonina e serotonina. O cortisol precisa estar mais alto pela manhã e cair gradualmente ao longo do dia. Em corpos parados, esse ritmo se bagunça. Resultado comum: cansaço durante o dia, alerta à noite, dificuldade para relaxar, sono fragmentado. O movimento regular ajuda a reorganizar esse ritmo hormonal. Além disso, o movimento descarrega a tensão emocional acumulada no corpo. Corpos que não se movem guardam ansiedade nos músculos. À noite, essa energia aparece como inquietação. Por isso, o movimento é considerado cientificamente um regulador natural da ansiedade. E aqui é importante reforçar: não é sobre se cansar para dormir.
é sobre organizar o sistema nervoso. Muitas pessoas relatam melhora no sono antes mesmo de qualquer mudança estética. Primeiro vem mais calma, menos agitação, pensamento mais claro, sensação de presença. Depois, o sono começa a responder. Isso não é motivação, é fisiologia. Vamos falar de disciplina corporal na vida real. Agora vamos falar da vida real. A maioria das pessoas não vive uma rotina perfeita, vive cansaço, trabalho, responsabilidades, sobrecarga. E é exatamente por isso que a disciplina corporal precisa ser possível, não ideal. Não é sobre ir à academia todos os dias, é sobre não passar o dia inteiro imóvel, é sobre levantar da cadeira mais vezes, andar até lugares próximos, subir escadas quando possível, alongar-se espontaneamente, usar o corpo ao longo do dia. Disciplina não é intensidade, é repetição. O corpo não exige perfeição, ele exige continuidade. Um dia você se move mais, outro menos. O erro não é fazer pouco, o erro é parar completamente. Porque um corpo que deixa de ser usado aprende a se desligar, e um corpo usado, mesmo pouco, aprende a se organizar. Talvez você esteja tentando dormir melhor há anos, talvez já tenha tentado de tudo, mas olha para o seu dia, olha para o uso do seu corpo, para o ritmo, para a ausência de estímulo físico real. O sono não é um botão, é uma resposta, e a disciplina corporal sustenta essa resposta ao longo do tempo. Talvez não todos os dias, talvez não perfeitamente, mas progressivamente melhor. E isso já é saúde. Se esse conteúdo fez sentido para você, fica o convite. Acompanhe a Disciplina X. Aqui a gente não fala de promessas rápidas, a gente fala de corpo real, vida real, responsabilidade corporal. Porque saúde não é ausência de problema, é capacidade de adaptação. E o movimento regular é uma das maiores ferramentas que o corpo tem para se adaptar, descansar e continuar. Vamos ver agora o que fazer na prática para melhorar o sono. Agora que você entendeu que o sono não começa na cama, a pergunta muda. Não é mais o que eu faço à noite para dormir. A pergunta passa a ser: como eu organizo o meu dia para que o corpo queira descansar? Porque o corpo não dorme por ordem, ele dorme por coerência. E coerência aqui não tem nada a ver com perfeição. Tem a ver com o uso contínuo do corpo ao longo do dia. Comece pelo básico: parar de passar o dia inteiro imóvel. A primeira disciplina não é exercício, é interrupção da imobilidade. Se você passa horas sentado, o corpo entra em modo de economia. E um corpo em economia não desliga à noite, ele vigia. Então, a primeira regra é simples: não fique muito tempo na mesma posição. Levante-se mais vezes, mude de lugar, caminhe dentro de casa, vá até a janela, vá até a cozinha. Use o corpo em pequenas doses. Não é intensidade, é frequência. O corpo responde melhor a estímulos pequenos e repetidos do que a um grande estímulo isolado. Crie marcações no dia para o corpo entender o tempo. O corpo precisa entender quando o dia começa, quando ele está ativo e quando ele pode desacelerar. Isso não acontece com o relógio, acontece com sensações corporais. Por isso é importante ter algum movimento pela manhã, algum movimento ao longo do dia e redução progressiva de estímulos físicos e mentais à noite. Não significa treino cedo, significa ativar o corpo. Uma caminhada curta, um alongamento simples, subir escadas, mover as articulações. O corpo entende: o dia começou. Sem isso, ele fica confuso. E um corpo confuso não dorme bem. Movimento não é para cansar, é para organizar o sistema nervoso. Movimento regular envia uma mensagem clara ao cérebro: o corpo foi usado, está funcional, pode descansar. Exercício intenso demais, tarde demais, pode fazer o oposto: estimular demais e atrapalhar o sono. Por isso, a disciplina corporal pede equilíbrio. Movimentos grandes durante o dia, movimentos mais leves no fim da tarde. Nada que gere alerta excessivo à noite. Use o corpo em coisas reais, não só em exercício. Disciplina corporal não vive só no treino, ela vive no cotidiano. Carregar compras, arrumar a casa, caminhar até lugares próximos, subir escadas, agachar para pegar algo.
tudo isso organiza o corpo. O corpo não diferencia a atividade física de vida ativa. Ele reconhece estímulo. Quanto mais você usa o corpo em tarefas reais, mais ele entende que está vivo, funcional, presente. E isso facilita o desligamento à noite. Reduza o alerta corporal no fim do dia. Aqui entra uma parte importante. À noite, o corpo precisa de sinais de segurança, não de alerta. Isso significa movimentos mais lentos, alongamentos suaves, respiração mais profunda, menos estímulo visual e mental. Não é ritual mágico, é coerência com o dia. Se o corpo foi usado, ele aceita o descanso. Se o corpo ficou parado o dia inteiro, nenhum ritual convence. Entenda que o sono melhora antes do resultado visível. Muita gente desiste cedo porque espera mudanças externas rápidas. Mas na maioria das vezes, o que melhora primeiro é interno. Sensação de calma, redução da ansiedade, menos agitação mental, corpo mais presente. O sono começa a responder aos poucos. Isso não significa que não está funcionando. Significa que o corpo está se reorganizando. Disciplina corporal trabalha em camadas. E o sono é uma resposta progressiva. Não pare porque um dia falhou. Essa talvez seja a regra mais importante. Não é sobre fazer certo todos os dias. É sobre voltar. Um dia você se move menos. Outro dorme mal. Outro a rotina sai do controle. Tudo bem. O corpo não exige perfeição. Ele exige continuidade possível. O erro não é fazer pouco. O erro é parar completamente, porque um corpo que deixa de ser usado aprende a se desligar, e um corpo usado, mesmo pouco, aprende a se organizar. A disciplina corporal é responsabilidade, não culpa. Por fim, é importante deixar isso claro. Dormir mal não é falha moral, não é falta de força de vontade, não é preguiça. É desorganização corporal acumulada. E a solução não é se culpar, é assumir responsabilidade. Responsabilidade com o corpo que te carrega todos os dias. Responsabilidade com o ritmo da sua vida. Responsabilidade com o uso do corpo que você tem hoje. Talvez você não durma bem todos os dias. Talvez nem amanhã. Mas se o corpo começar a ser usado com mais coerência, o descanso começa a aparecer. Não como milagre, como resposta, porque o sono não é um botão, é um reflexo, e a disciplina corporal é o que sustenta esse reflexo ao longo do tempo. Assim, a gente aprofundou como manter isso na vida real, sem rigidez, sem extremismo, sem abandono. Agora, já que você chegou até aqui, faz uma coisa simples. Desliga a tela, dá um tempo para o corpo, deixa a mente desacelerar. Dormir bem também é disciplina. É quando o corpo se reconstrói, é quando o cérebro organiza o que o dia bagunçou. Amanhã, o movimento continua. Boa noite, descansa e lembra, disciplina também começa no silêncio. Isso é Disciplina X.